Boa tarde, área nacional maravilhosa. Boa tarde, gente. Eu estou amando estas lives com vocês. Eu tô amando essas lives com vocês. Tá muito legal, tá muito legal. Muito, 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 tá? Eu tô assim feliz de poder tá trazendo diretoras muito especiais para vocês conhecerem, tá? Tá sendo muito bacana. E a participação ao vivo tá sendo a melhor. Então, assim, Simone, Clélia, Paula, todo mundo que tá aqui, a Shirley, a Aline, né? Sejam bem-vindas, Claudiane. Sejam bem-vindas, convidem suas consultoras, porque hoje a gente vai conhecer uma história, gente, que vocês vão se surpreender. A primeira vez que eu conheci a história da Shirley, eu achei um encanto. E eu vou ficar feliz que vocês todas agora vão poder conhecer a história dela também. Gente, antes de convidar a Shirley, eu quero pedir para vocês encaminharem agora o link dessa live, clicar no compartilhar e encaminhar o link dessa live para uma pessoa que você acredita que ela é uma mulher de negócios, mas que ela está escondida atrás de um outro trabalho. Então, talvez seja uma pessoa que não ande tão maquiada, uma pessoa que não seja, obviamente, alguém que você consideraria como uma pessoa que você acha que seria boa para trabalhar com um negócio de cuidados da pele. E acho que conhecer a Shirley vai ser muito legal, mesmo. Olha só, gente, a Eliane, uma amiga querida minha nova consultora está aqui hoje. Estou muito feliz com a sua presença, coisa boa, né? Então, vamos chamar a nossa querida Shirley para a gente conversar. Vou clicar aqui, pera lá, vamos convidar a Shirley Ranieri, minha querida diretora, para contar a história dela para vocês, tá? Gente, enquanto a gente está aguardando a Shirley, eu quero perguntar quem é que viu as minhas fotos de consultora no feed essa semana. As minhas fotos de consultora, vocês viram? Ai, Shirley, tudo bem, minha Tudo querida? bem, Cláudia? Tudo Shirley, você está ótimo. cada dia mais jovem. É Mary Obrigada. Kay? Deixa eu diminuir aqui o meu. É Mary Kay? É É Mary Mary Kay? Kay. Você é cada dia mais jovem, Shirley. Temos Olha, as minha querida, inovações, né, Cláudia? muita inovação, muita Muito. inovação. A Shirley também é uma consultora, diretora das antigas, né? E eu queria te pedir para contar a sua história, Shirley. Shirley, olha só. Eu te conheço há quantos anos? Olha, Cláudia, a gente se conhece há quase 13 anos. Porque Meu Deus! eu iniciei meu negócio em setembro de 2007 e em janeiro eu tive o privilégio de ir para o seminário em São Paulo, meu primeiro seminário, e a gente se conheceu lá, no meu primeiro seminário. Então, já vai Então, fazer 13 você anos agora. entrou, você entrou na Mary Kay no ano que a minha filha nasceu. Minha Ai, filha olha aí. nasceu em 2007, então você tem a idade dela. Então veja que coisa interessante, é uma história, né? É uma É uma história e história. passa muito rápido, do mesmo jeito que para mim os 13 anos da Kiara passaram muito rápido. Eu acho que seus 13 anos de Mary Kay também passaram muito rápido, né? E você conquistou Muito muita rápido. coisa. É, Então quando conta para mim o que que fez você entrar? O que que fez você tomar a decisão? Como é que você conheceu a Mary Kay? Cláudia, eu conheci a Mary Kay numa facial com a minha cunhada, que ela é de Maringá e ela veio para Jandaia. Eu sou de Jandaia, né? Eu moro numa cidade aqui do interior do Paraná, de 20 mil habitantes. E no domingo, no almoço, na casa da minha sogra, ela trouxe na bolsa o 3 em 1, o hidratante e a base. E nos mostrou. E eu fiquei encantada, porque eu tenho uma pele muito oleosa e eu tinha traumas de usar cremes, usar base, porque tudo que eu passava deixava muito pesado e muito pior. Então eu não usava.
E aquele dia eu fiquei apaixonada, senti aquela pele sequinha e fiquei o dia todo e aquilo não saiu da minha cabeça. Detalhe, meninas, eu não comprei nada. Eu fiquei apaixonada, mas eu não comprei nada É naquele mesmo? momento. Você passou por uma sessão de cuidados da pele e não comprou nada. Olha Não isso. comprei. Tá. Num primeiro Ah, momento. Mas passou uns 2, 3 dias e aquela sensação daquela não saía da minha cabeça. E a pele, lógico, foi voltando a ficar oleosa. E aí eu liguei para ela e disse que eu queria os produtos. Porque eu confesso que no primeiro momento eu achei caro, porque há 13 anos atrás, realmente, né? Os produtos, comparado a hoje, eles eram muito caros. Um kit de limpeza, um 3 em 1, um hidratante, uma base, custava R$ 150. Mas fazendo uma analogia ao salário mínimo, o salário mínimo era 380. Então, um kit básico e uma base era meio salário mínimo. é Então, como se hoje custasse, sei lá, uns R$ 700 quase, né? pelo menos por aí, mais de R$ 500 no mínimo. Então, isso só estou falando do Que eu não sei creme fazer de conta, limpeza gente. 3 em Desculpa aí. 1. Então, né? A boa de matemática aqui nessa conversa é Mas você, né? eu sou a matemática aqui sou eu. E aí, mas aquela sensação não saía da minha cabeça. Então, quando eu liguei para ela, ela disse assim, Shirley, eu acho que esse negócio é para você. Mas eu não queria saber nem ouvir falar de vendas, porque eu tinha tido uma experiência negativa com vendas. Na Mesmo? verdade, Eu não não com sabia vendas. disso. Oi? Eu não sabia disso. Me conta. Pois é. Eu sempre busquei muito, Cláudia. Então, essa história ela tem que ser contada um pouco antes de quando eu conheci Mary Kay, muito antes de Tá. 2007. Eu acho que desde quando eu me conheço por gente, eu sempre fui uma pessoa que buscava alguma coisa de diferente. Eu morava no sítio, eu trabalhei na roça até os 21 anos de idade, mas eu Eu não me queria que você contasse conformava. isso. Lindo. Eu não queria isso para o resto da minha vida, entendeu? E eu acreditava que eu precisava estudar. Mas naquela época a gente não tinha essas facilidades de hoje. Então, quando eu terminei a quarta série, para entrar naquela época chamava quinta série, eu fiquei 3 anos parada, porque não tinha como eu continuar meus estudos. Mas eu pedia para Deus todos os dias, porque eu acreditava que eu só ia mudar aquele ciclo que vinha da família, de mãe, de vó e né, de todos que vieram antes, Tua se eu família sempre estudasse. trabalhou na roça? Todo mundo, a tua família, era todo mundo sempre trabalhando na roça? Os meus bisavós vieram, né, são italianos, vieram da Itália, os imigrantes aí, e os meus avós, os meus pais, a vida toda, tá? Shirley, a minha avó também trabalhava na roça, não sei se eu já te contei isso. Não. Mas a minha avó, ela era uma danada, porque a gente ia levar ela no sítio e ela ficava lá 15 dias numa casinha, assim, tipo, era sabe essas casas em cima de coisa que tem um buraco embaixo? Você sabe o que eu tô falando? Sim. E ela ficava sozinha, sem luz, sem energia elétrica, né? E ficava lá 15 dias para trabalhar a roça. Assim, uma mulher poderosa, né? Porque Poderosa, só que com ela não tinha certeza. estudo. E ela também é de origem italiana, então eu consigo imaginar, você está falando aí da tua família, eu consigo ver a minha avó. Sim, muitas, né, que com certeza tiveram avós que passaram por essa trajetória. Então eu sempre pedia muito para Deus que eu queria voltar a estudar. Então tudo que eu pedia para Deus era voltar a estudar. E quando eu consegui voltar, então eu consegui entrar na faculdade, eu já tinha 21 anos de idade. Foi quando eu saí e mudei para a cidade, arrumei um trabalho, eu estudava à noite, fazia faculdade à noite, e arrumei um trabalho e fiquei na casa de uma tia. A princípio, fiquei numa casa de uma tia para poder trabalhar durante o dia e estudar e fazer a faculdade, né, à noite. E aí começa, então, essa trajetória. Eu não fiz não foi a faculdade que eu sonhava naquele momento,
Mas foi a oportunidade que eu tive. Era a única, naquele momento que eu podia fazer as escolhas que tinham aqui na minha cidade. Então eu fiz e eu dizia assim, eu nunca vou ser professora. E eu estudando, fazendo aquilo, mas não dizendo que não era. No meu último ano, no estágio, eu me apaixonei pela sala de aula, fazendo o estágio, que era obrigatório. Eu gostei daquilo. E eu fui. E comecei a trabalhar. E eu sempre fiz mais que uma coisa. Quando acabou a faculdade, porque eu trabalhava de dia e estudava à noite, eu estava acostumada naquele ritmo. Eu continuei com o meu trabalho e eu comecei a dar aulas à noite. Por algum tempo, né, eu fiz isso, dando aulas à noite. Depois, conheci meu marido, me casei, engravidei. Quando a minha filha nasceu, eu tive que escolher. Não dava mais para trabalhar 12 horas por dia. E aí eu Ou optei, seja, então, trabalhar nunca foi um problema para você. Você sempre não, foi uma pessoa boa de trabalho, né? sempre. O negócio era o que esse trabalho estava te trazendo a longo prazo, né? Mas você nunca teve medo de trabalho, né? Não. Nunca tive medo de trabalho, nunca tive medo de mudar. E esses dias, um dia, foi muito interessante, porque às vezes a gente não para pensar. E um dia, numa reunião de unidade, eu estava conversando com as meninas e a gente estava falando disso. Aí eu parei e falei, gente, eu nunca fui demitida e nunca fui mandada embora. Eu pedi as contas para todos os meus trabalhos. Primeiro foi pelo meu pai, para o meu pai, que eu trabalhava lá com ele, quando eu vim Na para a roça. cidade. E aí foi acontecendo porque foram aparecendo outras oportunidades melhores, porque quando eu iniciei o meu ensino ali fundamental, imagina as crianças de 10, 11, eu já tinha 13. E eu sabia muito bem o que eu queria. Então eu estava lá sempre entre os melhores alunos e eu queria aquilo, até pela maturidade, o diferencial. Então, isso lá na frente, ele trouxe alguns benefícios, porque quando aparecia uma oportunidade que dependia de um teste, alguma coisa, eu ia lá e fazia e acabava ficando com aquela oportunidade. E foi assim, surgindo oportunidades melhores, que eu fui pedindo as contas, a demissão de onde eu estava para um lugar melhor. Mas eu acho que faltava ainda alguma coisa, eu nem sabia o que era. Eu acabei fazendo matemática, mas o meu sonho de criança, de adolescente, era ter feito jornalismo. Mas depois eu entendi por quê. Porque a minha inspiração era a Glória Maria. Mas eu era apaixonada pelas reportagens da Glória Maria, porque eu dizia assim, a Glória Maria, ela conhece o mundo e ela ainda ganha muito bem para fazer isso. Então eu queria as viagens da Glória Maria. E não o Entendi. trabalho, e não o A trabalho dela. clareza, né? Eu vou contar uma coisa que eu tô achando engraçado. Você falou da Glória Maria. Você sabe quem era a minha musa? Minha musa, quando eu era assim, jovenzinha, era Marília Gabriela. Por quê? Porque eu adorava as entrevistas, eu achava o máximo ela entrevistar as pessoas. E agora eu fico aqui entrevistando as pessoas. Eu tô tendo meus momentos de Marília Gabriela e você tendo os seus de Glória Maria. Não é muito interessante o que a Mary Kay proporciona pra gente? Muito interessante. E foi, né? Foi passando nesse meio período, depois que eu parei. Aí eu fiquei um tempo, lógico, né? Só dando aulas, e era pouco, não estava satisfeita. Aí eu abri uma loja, eu tive uma loja de confecções, de roupa, tá? E foi nessa loja que eu tive algumas decepções, que eu passei por uma experiência muito negativa, que eu não quis mais, por isso que eu não queria ouvir falar de vendas. Quando me falaram da oportunidade, Mary Kay. Mas, nesse dia, né, que a minha cunhada me disse, olha, que acreditava que era para mim, ela me convidou, mas ela não sabia, ela era uma consultora, né, recém-cadastrada, e ela disse assim, olha, se você vier para Maringá, a gente marca um horário e nós vamos lá na Clélia, para ela te explicar como é essa oportunidade. E eu saí, aí naquela semana mesmo, no sábado, meu marido trabalhava em Marialva, que é uma cidade entre Jandaia e Maringá. Eu fui com ele até lá, e de lá eu fui para Maringá para ouvir o que a Clélia então tinha para me dizer.
Então, quando ele explicou da oportunidade, e eu vi todas aquelas vantagens, porque eu falo que não precisa ser matemático para entender que Mary Kay é vantajoso. Mas para um matemático, isso é muito diferente. A gente faz cálculos. O bônus, que se eu me cadastrasse, fizesse um primeiro pedido, gente, era uma máscara de cílios e mais um produto. Era tipo assim, o bônus hoje... Você já nem era tão bom como é hoje. Não, era assim, o valor de hoje seria assim uns R$100, tá? Era esse. Mas ele era muito vantajoso, ao meu ver. Né? E eu fiz o meu primeiro... Então, aí ela me explicou. Eu fiz o meu cadastro, fiz o meu primeiro pedido naquele momento. E o dia que chegou, eu me lembro como se fosse hoje, porque era uma sexta-feira, nunca vou esquecer. Uma sexta-feira, e eu peguei mais ou menos esse horário, a minha caixa que chegou. Mais ou menos que chegou, passei na casa da minha mãe para pegar, porque eu pedi para entregar lá, porque eu não parava em casa. E eu fiquei, eu abri. E enquanto eu não li tudo aquilo que veio naquela caixa, não assisti aquele DVD para entender. Eu tive que assistir ele umas 3 vezes, porque eu tinha ver o que elas estavam falando, outra ver o que elas estavam fazendo e depois ler a legenda para entender o que era aquilo. E porque o único material, o único material que nós tínhamos naquela época era o que vinha, era o guia da consultora, não é? E um guia de produtos. Vinha um livrinho com o guia da consultora e um guia de produtos. E eu li aquilo e eu me lembro que meu marido, ele dormindo no sofá, ele acordava e ele falava assim: chega, amor, deixa um pouco para amanhã. Eu falava: eu tô terminando. Aí ele cochilava de novo. Enquanto eu não digeri tudo aquilo, eu não fui para a cama. Por quê? Porque eu sabia que eu não ia dormir. Se eu não visse tudo aquilo. Urgência. Né? Revista apaixonado, né? A revista Aplause, né? Eram os materiais, a revista Aplause, The Look e o guia da consultora, e o DVD. Então foi assim. E na segunda-feira, então, eu estava pronta, porque aí eu fiz a mesma coisa, né? Eu fui para a escola e levei a minha bolsa com os produtos para mostrar para as minhas amigas. Então, entre eu lembro que a gente tinha... Quem é professor entende, né? O professor, às vezes, ele fala assim: coloca a primeira aula, deixa a segunda e te coloca na terceira. E você fica, a gente chamava aqui de janela, que você fica ali sem poder ir para lugar nenhum, porque não dá tempo. Daquele dia em diante, eu amei as minhas janelas, porque aí eu tinha o que fazer naquele momento da janela. Você usava as janelas para estudar. E para fazer demonstração. Eu ia lá e chamava as meninas: o que você está inventando? Falei: não, vem aqui que eu tenho uma coisa para te mostrar. E levava no banheiro 3 em 1 hidratante e base, aqui eu tinha. E assim foi, em uma semana eu vendi todo o meu primeiro pedido. Uau, em uma semana você vendeu todo o seu primeiro pedido. Uau! Muito bom. Eu fui. E aí foi, né? E o que eu vendia? Eu vendia muito produto de pele, porque era o que eu estava apaixonada pelo produto de pele. E eu demonstrava, então aonde eu ia eu levava e eu demonstrava. Porém, né, crises elas sempre existem e eu peguei a primeira grande crise por falta de produtos, porque naquele ano a Receita Federal ficou 6 meses em greve e os produtos não chegavam até nós. E eu continuei demonstrando. Naquele momento, Cláudia, eu tinha 2 escolhas. Eu sempre faço essa análise. Ou eu acreditava que Mary Kay era séria, ou eu acreditava que não era. Porque não tinha, não é? E a gente não tinha esse acompanhamento que nós temos agora. Mas, do mesmo jeito que a gente está ouvindo noticiários agora, também tinha, né? Tinha um remédio que eu usava para enxaqueca, que ele começou a faltar porque faltava o sal para produzir, porque vinha de fora e não estava entrando nada no país. E todos os dias a gente só ouvia falar daquilo, só ouvia falar aquilo. Então, eu falei: bom, é real o que está acontecendo, é verdade. E a gente não tinha essa comunicação que nós temos hoje, né? Nós não tínhamos telefone era caro. Não é? Você comentou com alguém em alguma das lives esses dias.
a gente fazia pedido por fax. Então, você não sabia se tinha ou não, não é? Então, a gente mandava e depois vinha uma resposta dizendo se estava ou não disponível. Tá? E aí, foi. Eu continuei fazendo o meu trabalho. Quando foi em dezembro, na segunda semana... Mas você tomou a decisão, você fez uma escolha, que diante daquele cenário, você ia escolher acreditar. E eu acho que isso é muito poderoso. Porque todos os dias a gente tem a oportunidade de escolher. Se eu vou me alimentar, é a mesma coisa que aconteceu com a Ariane. E aí a gente vê o quê? A gente vê que realmente ninguém que chega tão longe faz isso sem tomar as escolhas certas. Não são atalhos, são escolhas. São escolhas que às vezes são difíceis, porque quando eu escolho uma coisa, eu estou abrindo mão de outra. Então, você abriu mão daquilo que era o teu medo para ir na tua fé. Exatamente. E hoje, né? Hoje eu faço muita analogia disso. Hoje eu estudo muito, eu adoro, né? Estudar sobre inteligência emocional, sobre mindset, coisas que eu nem sabia que existia e que eu aprendi aqui com Mary Kay. Então, hoje eu tenho uma faculdade. Esses dias eu estava olhando meus livros. Eu era uma pessoa que não lia, porque eu não tinha o que eu gostasse de ler, né? E a minha paixão pelos livros começou depois de milagres que acontecem. Esse lado todo e essa busca. Olha isso, gente. Milagres que acontecem foi uma coisa que puxou para você o prazer da leitura? Puxou porque eu encontrei ali uma coisa que fazia sentido para mim, sabe? Até então eu lia e estudava aquilo que era meio que imposto por conta da faculdade, né? Eu fiz 2 faculdades, eu fiz pós-graduação, então a gente tem que ler e tem que estudar, mas não era uma coisa prazerosa. Quando eu tive que ler... A linguagem do coração, né, Shirley? E eu me lembro que aqueles conteúdos de concurso, de didática, gente, eu tinha pavor daquilo, mas eu tinha que estudar porque eu queria passar no concurso, que era o que tinha. Então eu tive que estudar aquilo, mas era uma coisa que eu engolia. E aquilo meio que quando eu passei, eu parei. Eu estudava as coisas da minha área, né, que eu gostava, que era a parte de matemática, mas o resto não. E depois eu fui descobrindo esse outro lado, da leitura, de tudo que a gente tem por aqui, né? A gente vai descobrindo os Del Carlos, Napoleão Hill e etc. da vida. Mas começou com milagres que acontecem. Agora, você estava falando, né, daquela época que estava faltando tudo, e foi uma época que você fez uma escolha, mas e aí? Daí você era consultora. Qual era o resultado que você já estava tendo? Pois é. Aí eu continuei trabalhando. Quando voltou os produtos, eles voltaram tipo na segunda semana de dezembro. Deu tempo de fazer pedido para fazer as entregas antes do Natal. E como a gente não tinha esses acompanhamento, eu acabei me tornando uma consultora estrela ali no primeiro trimestre, sem saber o que era isso, né? Aquele susto, o primeiro presente, quando chega aquela caixa que você não fez pedido. Ah, mas que caixa é essa se eu não fiz pedido? Muita gente passa por isso, é um barato. E aí foi, como isso tudo veio junto com o final de ano, aquela coisa de escola, eu dava 40 horas aula, né? Eu trabalhava todas as manhãs e todas as noites, né? Minha filha tinha 9 anos, então era mãe táxi, porque meu marido trabalhava em outra cidade, então levava natação, inglês, isso, aulas extras à tarde, e eu fazia Mary Kay, então, dentro das 2 colégios onde eu trabalhava, e nesses intervalos aonde eu ia deixar minha filha fazer alguma coisa. Então, eu não parei para olhar para aquilo com muita seriedade. Foi então que eu fui para o seminário, e lá eu fui entender o que era tudo aquilo, entendeu? O quanto ganhava uma consultora estrela. E eu fiz uma análise, falei, opa, mas espera aí, eu nem trabalhei e eu tô ganhando quase o que eu ganho para sair de casa todas as noites, dar aula e deixar meu marido e minha filha. Muitos dias eu nem via ele chegar, porque como ele vinha de outra cidade, eu saía, deixava minha filha na minha mãe para ele pegar a hora que chegasse e a gente ia se ver 11 horas da noite. Na maioria dos dias eu estava estressada, né?
porque aulas à noite era muito desafiador. E essa é a vida de tanta gente, né? Essa é a vida de tanta gente. E a gente às vezes não sabe o que está se passando na vida do outro, né? Não. E lá no seminário, então, foi onde eu entendi o que era o Mary Kay, todas as possibilidades, né, de crescimento e desenvolvimento. E lá eu tomei duas decisões. A primeira é que eu deixaria as aulas da noite para me dedicar à Mary Kay. E a segunda é que eu me tornaria diretora até agosto, porque tinha um resort. E eu nunca tinha ido num lugar como aquele. Clube Med, Rio das Pedras, Rio de Janeiro. Eu fui pesquisar na internet, na hora que eu cheguei, que lugar era aquele. E eu me lembro que naquela época, uma diária lá, se fosse para eu ir lá com a minha família, e o meu salário do mês para pagar uma diária naquele lugar. Então eu disse assim, a única chance de eu ir para esse lugar é conquistando a Mary Kay. Então eu decidi que não pegaria essas aulas à noite e que cresceria, que faria então, que me tornaria diretora para conquistar esse resort. E não fui, né? Tanto que quando eu não apareci lá na distribuição, as pessoas começaram a me ligar, olha, tá começando, cadê você? Você não veio? Eu falei, não, eu não vou. Como não vem? Você é a primeira da lista, aquela coisa toda, né? Porque tem uma lista. Se você não tá, vai pular e você... Falei, não vou, porque eu tomei uma decisão que eu não vou. Mas até esse dia, Cláudia, eu sou muito prática, né? Ó, aqui vive cheio de planilhas e anotações, eu sou muito de papel, caneta e cálculo. E quando eu entendi, aí eu voltei do seminário, já tinha decidido, mas aí eu fui ver o que eu precisava fazer. Então, na época, eu ganhava assim, eu tinha ganho uma consultora Estrela Safira, era R$ 800 mais ou menos que eu tinha tido de lucro. E eu ganhava para dar aula à noite 1.200. Então, eu fiz um planejamento que eu precisava ganhar aqueles 1.200 para não precisar dar aula à noite, porque eu tinha compromisso com ele em casa, dentro da minha casa. E eu voltei do seminário, seminário normalmente é segunda, terceira semana ali de janeiro, e as aulas começam lá pela segunda semana, terceira de fevereiro. E eu fiz um planejamento, então, que para ganhar R$ 1.200, eu precisava vender 3.000. R$ 100 por dia. E eu fui trabalhar. Então, o dia que chegou esse dia da distribuição, que não tinha dado 30 dias ainda, eu tinha vendido R$ 3.000. Então, eu disse assim, se eu vendi isso no mês que o pior mês para o comércio que eu tinha tido, era janeiro. Porque todo mundo gastou, comprou em dezembro. Não tem evento, nada em janeiro, então raramente era assim aquele mínimo que a gente vendia em janeiro. Então, como eu tinha essa experiência e eu vi que se eu fiz naquele período, eu jamais deixaria de fazer. Eu entendi, porque eu provei para mim mesma, não provei para ninguém. E aí foi onde eu sabia que poderia. E desde então voltei, né? Quando eu fui para o seminário, eu tinha duas consultoras, duas iniciadas, uma é a minha irmã, que eu brinco, né? Minha primeira consultora está aí até hoje, mas ela é a consultora consumidora, que ela mora longe de mim, então ela é a minha consultora consumidora. E uma prima que nunca fez pedido. E eu voltei com aquele entusiasmo, aquela coisa do seminário, e eu iniciei 6 pessoas em fevereiro. Uau! Eu bati a minha meta de venda e fiz 6 inícios. Tá? Então, as coisas... Hoje eu paro e falo assim, como que eu fiz aquilo? Eu não sei, porque ninguém conhecia Mary Kay. Era Mary o quê? A gente tinha que provar que o produto era bom, entendeu? É um tempo que as pessoas não têm ideia mesmo. Não. Quem tá hoje não faz ideia, tá? Então, a credibilidade, né? Aquelas pessoas que olhavam, pessoas que experimentaram, que trabalhavam comigo e que olharam para aquele kit. E daí, alguns meses depois, a minha pele mudou muito. E as pessoas vinham me perguntar, escuta, quanto é mesmo aquele produto? Ninguém falava isso, mas eu sabia que elas estavam vendo essa transformação. Não é? E aí as coisas foram acontecendo, né? Eu me tornei diretora em julho, fui para o Clube Med. Uma coisa que eu me lembro da Shirley, gente, olha só, o que um seminário faz, tá?
por que é tão importante vocês participarem de eventos. E quando a gente não tem evento, o que a gente tem? Isso aqui é um evento. Isso aqui é um evento. Quando você vai no seminário, às vezes o que mexe com a gente é uma história que a gente escuta. Não é verdade, Shirley? E eu fui conversar com a Shirley, eu lembro até hoje onde a gente estava. Era um final de seminário, a gente estava num lugar meio que... Eram umas cadeiras, não era, Shirley? A gente estava conversando no meio das cadeiras. E a Shirley falou para mim que ela ia se tornar diretora naquele... Lembra, Shirley? Lembro, eu me lembro do local. Eu te desafiei a ser futura diretora. Ela me desafiou. Eu te desafiei. Eu falei, então vai. Eu fiz um desafio e você foi e cumpriu, né? E eu acho que as decisões que a gente toma, a gente tem que honrar essas decisões. E você honrou essa decisão que você tomou. Você honrou o teu compromisso. E eu costumo dizer que eu me sinto uma pessoa muito abençoada, porque muitas pessoas não têm apoio dentro de casa. E eu tive esse apoio do meu marido. Quando eu conversei com ele, disse a decisão... ele foi uma das poucas pessoas que apoiou e que confiou em mim. Porque a maioria... Pra mim. Está normal. Voltou tua voz, a imagem não muito. Não? Ok? Tá? E do apoio. Porque eu ouvi de tudo quando eu tomei essa decisão, né, Cláudia? Quando eu comuniquei que eu não pegaria mais aula. Que eu estava maluca, que eu estava doida, que tinham feito lavagem cerebral em mim. Mas o meu marido, ele me apoiou e ele acreditou. Ele me apoiou e ele acreditou. E para mim, naquele momento, era o que bastava. Tá? Era o que bastava. Se não tivesse apoiado, eu teria feito do mesmo jeito? Provavelmente. Mas é muito importante. Essa frase foi ótima. Foi ótima. Por quê? Porque a gente tem que saber conquistar o apoio. A gente tem que saber conquistar o apoio das pessoas. E isso é muito importante, né? Realmente, se ele não tivesse apoiado, você teria que ter encontrado uma forma de conquistar esse apoio. Teria encontrado uma forma. A minha filha aí, papai é aquariano, né? Ah, que linda, Isabelle. Olha só. Oi, o aquariano, gente, é o meu ascendente, né? É o meu ascendente. É uma pessoa que ela tá sempre olhando à frente do seu tempo. Ela tá sempre antenada lá com o futuro. Uhum. E aí foram. Então, esse apoio foi fundamental, porque é importante, né? A gente ter isso da família. E aproveitando, né, que a Isabelle acabou de entrar aí, ela também sempre me apoiou, desde muito pequena, sempre me ajudou, né? Sempre foi ali meus bastidores. Quando ela se mudou para estudar, realmente foi muito difícil. Mas eu quero até que você fale sobre isso, Shirley, porque você lutou, eu achei lindo, não tive como deixar de lembrar. Gente, olha o que é a transformação, né? Porque a Shirley, ela conseguiu dar um salto quando você fez a sua faculdade e foi dar aula. Isso já foi um salto com relação à história, né, dos seus antepassados que tinham um trabalho menos intelectual, vamos dizer assim. Você já foi fazer um trabalho diferente. Mas, como professora, eu acho que não seria viável o que você pôde proporcionar também para sua filha, né? Então, você deu um salto com relação à sua geração antepassada, mas a sua filha, ela voou, né? A Isabelle voou. E eu tenho certeza que tem uma Mary Kay por trás desse voo aí. Conta isso, porque eu acho que isso é inspiração para qualquer mulher que é mãe e que está nessa live, ou que vai ver essa live depois. Para qualquer mulher, eu acho que isso mexe, toca fundo no coração. Toca. Porque, assim, eu costumo dizer que eu realizei sonhos que eu nem imaginei que tinha com Mary Kay, tá?
E a questão da minha filha, né? A primeira grande conquista foi quando ela fez 15 anos. Então, quando eu entrei na América, ela tinha 9. Quando ela fez 15 anos, eu pude proporcionar para ela uma viagem para Disney, que era o sonho dela. Então, isso eu, quando criança, quando eu tinha a idade dela, era uma coisa assim, inatingível, inimaginável, tá? Então, quem é mãe sabe quando a gente faz as coisas pelos filhos, não é? Por eles realizarem os sonhos deles, são coisas gratificantes, muito mais até ou tanto quanto que para nós. Então, por aí começou. E hoje, né, a Isabelle está lá fazendo o mestrado em Veneza, já vai fazer 2 anos, está quase voltando, morrendo aqui de saudade. Mas isso tudo, Cláudia, eu faço assim uma análise. Não é só a questão do financeiro. Mary Kay abriu foi a mente. Entendeu? Uau! Por quê? Porque tem muita gente que pode ter muito mais condições, mas não tem a mente aberta para deixar o filho voar. E você viu que eu linda aprendi. que ela falou aqui, olha, se eu estou aqui é por conta do trabalho da mamãe com Mary Kay. Que lindo, né? E é exatamente o que você está falando, não é só financeiro, abriu a tua mente. Continua falando sobre isso. Eu só queria marcar esse comentário que eu não sabia se você tinha visto. Não, eu não vi, porque eu estou falando, e aí eu não vi para não desconcentrar. Então, o que acontece? Por quê? Porque as pessoas que nunca saíram, que nunca viajaram, eu tive a oportunidade, né, de fazer 4 viagens internacionais pela Mary Kay e conhecer e saber como é isso lá fora e entender. Então, isso, quando você conhece, né, quando você tem essa oportunidade, a tua mente é diferente de quem nunca foi. As pessoas têm muito medo, né? O medo, sabe? Aquele medo de um monte de coisa. E eu sempre brinco, né? Que a gente se vira em qualquer lugar. Esse medo de não dar conta né? Disso ou daquilo. Então, a mente aberta. Então, eu tenho muita tranquilidade. Por N motivos, né? Falando da Isabelle, ela sempre foi, né, muito responsável, desde muito pequena, né? Sempre me dando apoio. Então, sei lá, com 11, 12 anos, ela já me ajudava com essas questões de conferir estoque, de abrir caixa, de arrumar meus armários, porque ela é super organizada. Ela é extremamente organizada. Então, ela gostava de deixar tudo. Então, isso parece que não, mas isso faz muita diferença. Imagina eu não precisar ficar conferindo caixa, arrumando o armário. Tudo tá lá. E, filha, olha, fulana vai passar em casa pegar. Quando eu estava viajando, olha, cliente quer isso, isso. Então, ela sabia onde estava, deixava separado. Então, isso ela sempre fez. E conforme o tempo foi passando, né? E até hoje ela me ajuda, mesmo estando a 10 mil quilômetros, ela me ajuda a fazer posts de reconhecimento para as minhas consultoras. Então, isso ela continua mesmo com todo o trabalho dela lá, com toda a tarefa que ela tem, o comprometimento lá, ela continua me ajudando. Que lindo, que lindo, que lindo. E eu acho que isso não tem preço, não é? É muito bom, né? Quando a gente pode ter uma parceria com o filho, né? A Mary Kay, né, Shirley, ela fazia isso com os filhos dela, né? Sim. Ela chamava o Richard para fazer a separação das coisas, né? E aí eles ganhavam um sorvete depois, se ela batesse a meta dela. Então, a Mary Kay, ela é uma empresa que a própria espírito da forma como ela foi fundada, eu acho que traz no seu DNA essa coisa de você reunir, de você fazer a coisa ao redor da família, de você abrir a tua mente para levar as próximas gerações até um outro ponto. Você está falando isso e eu estou lembrando da Eloisa Johnson, um dia a gente estava batendo um papo numa viagem, tá? A gente estava conversando, não lembro que viagem era, mas a gente estava sentada, batendo papo, sei lá, um happy hour, eu não lembro o que era, mas eu lembro que estava eu e a Heloísa, a gente estava batendo um papo. E aí a gente começou a falar sobre a responsabilidade que a gente tem como líder para o país inteiro, para uma geração de mulheres. Porque quando você é
uma líder na Mary Kay e você incorporou esses valores, você está influenciando mulheres que hoje estão aqui. Com certeza tem pessoas aqui que têm 20 e poucos anos e que vão ser mães no futuro. Então, a gente está influenciando também mulheres que são mães de meninas, de homens, jovens, crianças que hoje têm 5, 6 anos. E o que você falou na tua história é que muda a tua forma de ver o mundo, muda a tua cabeça, amplia os seus horizontes e ela faz com que você crie seus filhos de uma outra maneira. Então, quando a Mary Kay ela entrou no meu caminho, no da Clélia, e que te influenciou, e que agora entrou no teu para você influenciar outras mulheres, é uma forma da gente construir um Brasil diferente. Dentro do nosso pequeno campo de influência, a gente consegue transformar a sociedade. E eu lembro que aquilo que a Heloísa falou fez um sentido enorme para mim. Intensificou o meu senso de responsabilidade. E quando eu escuto uma história como essa, eu vejo isso colocado em prática. Né? Você ampliou seus horizontes, você cresceu imensamente, porque eu já havia um crescimento em você quando você foi além, mas você foi muito além daquilo que você sonhava, como você dizia, e isso transformou a vida da sua filha. E que mulher que é a Isabelle, eu não tenho dúvida que a Isabelle com certeza já é uma mulher que tem um outro jeito de ver o mundo, muito por conta desse legado que vai sendo passado. Sim. E isso e a gente vive, né, se reinventando. A gente teve que mudar tudo isso, passar, continuar e melhorar, porque cada geração que vem, ela vem melhorada, porque nós vamos melhorando. Então, Mary Kay, por que eu falo de milagre? Ele tá aqui, ó, do meu ladinho, ó, todo rabiscado, grifado. Por quê? É por conta desse olhar. Eu me tornei uma pessoa muito, mas muito melhor, muito mais amorosa. Por quê? Pelo fato de ser matemática, eu era muito assim, ó, muito cética, muito ali, entendeu? Muito preto no branco. Muita coisa. Então, eu desenvolvi... Menos flexível, né, Chico? Menos sensível. Então, eu desenvolvi esse meu lado, né? Esse meu lado emoção, de aprender a olhar para os outros, de aprender a ouvir. Eu falo que uma das coisas que eu mais aprendi é o ouvir. Porque eu me lembro que às vezes meu marido brincava, né? Que a gente estava numa rodinha assim, família e fala assim, amor, as outras também querem falar. Ele dizia assim, você fala o tempo todo na sala de aula e acho que tem que estar dando aula o tempo inteiro. Normal, né? Mas assim, então isso tudo, entender que a gente precisa do equilíbrio, sabe, Cláudia? Entender, né? E essa visão, e o se buscar, né? Essa busca por melhorar a cada dia, por ser um ser humano melhor. Porque eu acho que essa é a busca, por ser um ser humano melhor. E como que eu posso ajudar as pessoas? E aí, com tudo isso que a gente está vivendo agora, eu que aprendi a fazer tudo ali, do frente a frente, o que vai ser de nós, né? E eu tive e fiquei pensando esses dias, né? Como que a gente mudou? O que aconteceu conosco nesses dias? E aí me veio uma coisa que eu falei, isso eu vou ter que falar na live, não é? Porque era alguma coisa que veio assim, muito forte, essa questão da mudança e da gente entender. Eu não acreditava que a gente podia fazer as coisas chegar até as pessoas no virtual. Mas eu sou uma pessoa que eu vejo alguma coisa e eu vou fazer. E eu não passo para frente se eu não fizer e checar. Tá? Talvez eu perca alguma coisa por conta disso, mas é meu. Tem uma estratégia tal, ok. Eu vou, coloco em prática, funcionou, passei pela experiência, porque daí eu sei ajudar. Então, isso tudo eu vou me cobrando. E eu comecei, então, a fazer umas aulas de automaquiagem com as minhas clientes,
né? Juntando os grupos, fazendo aqui pelo WhatsApp com 5, 6, 7. E a primeira turma, ou a segunda que eu fiz, eu me lembro que numa semana eu consegui agendar 5, porque aí eu dizia para ela assim, olha, qual é o melhor horário para você? À tarde ou à noite? Ou do sábado? Então eu consegui colocar 2, né, à tarde, à noite, sábado. Numa semana eu fiz 5 encontros. E 5 logo na sessões primeira, de cuidados da pele virtuais numa semana. virtuais, fiz. E aí, isso lá no começo, né? Quando a gente ficou meio preocupado que ia acontecer. E logo nessas primeiras, uma cliente me disse assim, me deu um feedback no outro dia, falou assim, Shira, eu tenho que te contar uma coisa. Todos os dias eu estou trabalhando no home office e eu tenho os encontros, né, as reuniões lá pelo... Como nós estamos tendo aqui? Pelo Zoom. E aí, eu me arrumo todos os dias, eu me maquio todos os dias. E hoje o meu chefe falou assim, nossa, até maquiada você tá? Só porque eu coloquei algumas técnicas diferentes que você ensinou ontem, eu fiz e ele respondeu isso. E aí, eu falei, gente, então aquilo me motivou. Tá. Essa semana eu encontrei uma outra cliente e eu acho que isso a gente tem que contar, porque isso com uma pessoa que não acreditava, mas que fez mesmo não acreditando, acreditou no que os Você outros não estavam dizendo. acreditava no poder do online, né? Não. E essa semana eu encontrei uma cliente, ela disse assim, Shirley, olha, você muda vidas mesmo. É uma cliente que a gente conversa muito, a gente tem muita afinidade, e por conta dessa pandemia, fazia meses que a gente não se encontrava. Aí ela pediu, né, pediu um produto, porque eu fui levar. Aí a gente ficou conversando um pouquinho. Sabe aquela coisa que você fica ela lá e eu aqui ali no portão? E aí ela me disse assim, olha, depois daquela aula de automaquiagem online que eu fiz com você, eu não saí mais nenhum dia de casa sem me arrumar para trabalhar. Uau! Gente, aquilo mexeu muito comigo, porque nós não temos noção do impacto disso na vida das pessoas. Eu resgatei muitas clientes que fazia muito tempo que não compravam nada, porque eu coloquei uma pergunta lá no meu Facebook, quem aqui ama, na verdade, sabe aquelas lembranças? Apareceu uma lembrança do Face de 3, 4 anos atrás, escrito assim, quem aqui ama make, mas não sabe se maquiar? E eu vi aquilo e fiz novamente. E eu tive mais de 200 eu lá, e eu fui conversar com as pessoas todas no privado, tá? Para fazer essas aulas. Até hoje eu não acabei ainda de fazer com todo mundo, porque às vezes uma não pode, outra não pode, mas eu continuo fazendo. Mas a gente não tem ideia, porque essas duas foram duas que me deram retorno. E as outras? E clientes que fazia muito tempo que eu não tinha contato, que responderam, eu fui falar com elas, e que voltaram a pedir produtos e porque adoraram. E falaram assim, nossa, eu vi lá na tua aula que eu tô precisando daquele pincel, que eu tô precisando disso que eu não tenho, assim, fazendo lista das coisas. Foi a força que você foi exposta a esse mundo digital. E você viu que ele é tão poderoso, ou até mais, talvez, do que quando você está no presencial. Eu digo mais porque permite que você consiga alcançar mais gente ao mesmo tempo. Numa semana, você consegue fazer 5 sessões virtuais com muito mais facilidade do que você faz 5 presenciais. E eu brinco que eu sou uma pessoa que gostava muito de andar pra rua. E eu eu mudei tanto isso, que agora eu tô querendo ficar aqui, ó, de frente pro celular, de frente pro computador. E eu fiz uma analogia, porque esses dias eu parei em frente a uma casa que está sendo reformada. E quando eles vão reformar e querem aproveitar a estrutura, então ele tira telhado e fica só o esqueleto, só fica a base da casa. E eu passei um dia, agora eu passei essa semana lá. Eu não reconhecia o lugar nem a casa. Porque eles remodelaram toda a fachada, levantou aquela coisa toda. E eu falei, gente, olha nós aí. O que nós estamos passando é isso. A gente não perdeu a nossa essência, nós não perdemos a nossa estrutura, mas a nossa fachada está toda renovada, toda moderna, toda remodelada. Nossa, mas que analogia incrível! Eu amei!
E eu falei, gente, assim, não sei de onde veio, mas enfim. E eu fiquei pensando muito sobre isso, olhando para aquilo e parando para refletir e ver que nós estamos na mesma situação. A gente não pode perder a nossa base e a nossa essência, porque está ali. Porque aquela casa, eu acho que ela é uma casa de mais de 30, 40 anos, então as paredes deviam ser muito fortes, os pilares muito fortes, que puderam ser reaproveitados, mas que ela está toda moderna, toda remodelada. Gente, é Mais atual que exatamente nunca. isso, é exatamente isso. Eu adorei a tua analogia, adorei essa, achei uma metáfora incrível. E eu falei, Parabéns, eu gostei demais disso. Agora, eu vou te perguntar uma coisa. Você passou de carro rosa, né, na frente da casa. com Como é que certeza. foi isso? Gente, a Shirley mora numa cidade do interior do Paraná. Eu não sei se ela falou isso no começo. Mas uma cidade pequena, no interior do Paraná. Como é que foi você aparecer com um carro rosa? Me Pois é, conta aí. o carro rosa. Quando eu comecei a dizer que eu ia deixar o meu trabalho, porque aí eu fiz uns 3 anos Mary Kay paralelo, trabalhando, me tornei diretora. Tem que contar essa parte. Ficava trabalhando fiquei na escola ainda por alguns anos até meio-dia e estruturando a minha equipe. Quando eu vi que a minha equipe estava atingindo, eu determinei um valor, mas eu dizia assim para mim, quando eu atingir 50% da produção do carro, eu vou me dedicar integralmente para dar aquela puxada e conquistar o carro. E aí foi quando, então, eu, em 2011, pedi um afastamento de 2 anos, que a gente chama de licença não remunerada, aonde eu não ganho, mas também não perco o meu cargo. Posso voltar depois para o meu concurso, caso eu deseje. Mas o dia que eu saí de lá, eu saí com a intenção de conquistar o carro e não voltar. Não voltar. Não voltar. Então, eu trabalhei duro. E 1 ano, eu entrei na meta do carro. 6 meses depois, né, o carro chegou. E quando chegou a época de eu voltar, que deu lá os 2 anos, o meu carro cor-de-rosa eu já estava desfilando com ele já há alguns meses. E quando eu disse que eu ia deixar as minhas aulas para fazer isso, tem gente que dava risada, que tirava sarro, que imagina, né? Carro cor-de-rosa, que ninguém nunca tinha visto um carro cor-de-rosa. Mas no dia que eu fui lá no seminário, foi uma das minhas paixões, porque eu amo dirigir. Eu dirijo desde muito pequena. Meu pai me ensinou a dirigir trator quando meu pé alcançou lá, eu devia ter uns 10 anos de idade, mais ou menos. Então, eu amo porque a liberdade, eu acho que é uma das coisas que eu me sinto mais livre é quando eu estou dirigindo. Para mim, é isso. Então, o carro, e eu sempre gostei muito de carro. Então, foi aquela coisa de parar mesmo, de todo mundo olhar, né? De você passar na porta das escolas. Esse dia eu falei assim, gente, agora eu entendo como Mary Kay cresceu e a gente está conhecida. Porque eu me lembro que a primeira vez que eu passei numa escola, a hora que a molecadinha tá saindo, os pititicos, assim, molecadinha, eles falavam assim, não tão pequenos, né? Porque já sabiam ler. Olha, gente, é um carro, é Mary Kay. Que eles leram, Mari, cara. Porque normalmente na porta de escola você tem que passar devagarinho porque tem quebra-mola. E aí, há pouco tempo atrás, na hora que eu passei, alguém cutucou assim, olha um carro cor-de-rosa. A outra olhou e falou assim, é da Mary Kay. Sabe assim? Pois é, gente, isso é uma coisa muito legal, porque antes as pessoas não sabiam que eram da Mary Kay. Não. Eu lembro que o frentista do posto não tinha uma vez que eu não ia abastecer o carro, que o frentista não perguntava para mim por que meu carro era rosa. Uhum. Era uma coisa que era uma novidade. Então, a sensação... Agora, antes de qualquer coisa, qual foi a maior conquista que você teve? Qual foi a sensação? Porque assim, não é a maior conquista. Tudo é grande, mas qual conquista você teve que te deu uma sensação mais... Nossa, eu consegui. Nossa, esse foi o grande sonho. Qual foi o maior sonho que você realizou? A gente tem 5 minutos para fechar a live. Cláudia, a chegada do primeiro carro, com certeza, ela foi um marco muito grande da minha vida. Mas a minha primeira viagem internacional, que foi um cruzeiro para o Mediterrâneo, ela me trouxe uma lembrança
que foi uma coisa que me marcou e que eu não esqueço, tá? Porque quando eu morava lá no sítio e que eu via de longe, na época do inverno, que tem as plantações de trigo, que o trigo fazia isso aqui, ele parecia o mar. E naquela época eu não conhecia o mar, a gente não né? Eu via aquilo, e aquilo sumia, tinha uma fazenda perto, e aquilo sumia, sabe quando vai para a imensidão? E o dia que eu estava lá, naquele navio imenso, né? Sei quantas mil pessoas. Aquele navio tem um quarto da população, cabia um quarto da população da minha cidade dentro dele. E que eu estava assim, olhando à noite, eu vi aquele mar, ele fazia exatamente igual aquela imagem minha da Uau! Então aquilo foi muito marcante. Por isso que essa questão de a gente visualizar e coisas extraordinárias, né? Não dá para não lembrar do jantar de encerramento no Teatro Dove, em Hollywood, onde é feita a entrega do Oscar. Então, quem fez aquela viagem... Então, depois daquilo, o Oscar ele mudou totalmente de sentido. Então, eu quero ficar assistindo hoje para ficar olhando aquele palco e saber que a gente esteve ali, que a gente sentou ali. Então, isso é o sonho que eu digo, que eu realizei, que eu não sabia que eu tinha. Porque ninguém sonha que vai estar lá naquele teatro, num momento tão incrível. Por quê? Porque eu não sou uma atriz, eu não sou uma cantora, eu não sou famosa. Então, são coisas que a Mary Kay me proporcionou e nos proporciona, que não tem uma explicação, não tem nenhuma definição de tão gratificante, né? De tão emocionante. Então, por isso, eu sou muito grata, né, a Deus, a todas as pessoas que Deus colocou no meu caminho, a minha equipe maravilhosa, né, as minhas consultoras que acreditam, né, que acima de tudo, elas acreditam nelas, né, naquilo, e que Deus, né, a única coisa que eu peço a Deus é sabedoria. Eu sempre, desde muito sempre, eu sempre pedi sabedoria para Deus. Quando eu me casei, a gente foi para a lua de mel e tinha uns gnomos, negócio. Meu marido falou assim: escolhe um para a gente levar para casa. E tinha lá paz, amor, alegria. Eu escolhi sabedoria. E eu me lembro que ele, na época, ele falou assim: eu não entendi por quê. Depois de muito tempo, ele falou assim: hoje eu entendo o porquê da sabedoria. Então, a gente precisa, né? Para a gente cuidar, para a gente levar. E hoje, aqui eu estou muito emocionada, eu estava nervosa, né? Eu até estou acostumada com as lives, faço as reuniões online. Mas assim, eu estava nervosa antes Por quê? Porque é muita emoção. Estar num momento como esse, diante de você, né? Uma pessoa que eu admiro muito, né? Que nos ajuda, que tá aí sempre nos dando esse apoio. Então, é um momento realmente muito especial, mas de muita gratidão. Porque eu não estou aqui só por mim, eu estou aqui por aquelas pessoas que acreditam em mim, que acreditam na nossa empresa, né? Que acreditam no nosso produto e que são um sucesso, que são tops, né? Porque não existe uma unidade de diretora top se não tiver consultoras topíssimas como eu tenho. Shirley, obrigada. A gente tem 1 minuto para fechar a live. Foi lindo, foi emocionante. E agora vocês nunca vão esquecer da menina que foi da roça até Hollywood. Ai, adorei! Que Mary Kay mudou a vida dela e da família dela. Então, é um prazer e uma honra ter tido essa conversa com você. E eu acho que foi maravilhoso para todo mundo. Para todo mundo. Né? Foi. Obrigada. Obrigada. Foi muito bom estar com você, tá? Amei. Passou muito rápido. Muito rápido. Aí, 1 minuto. Vou desligar aqui. Vai lá. E vocês compartilhem, porque essa é uma história linda e que todo mundo merece ouvir. Um grande beijo, querida. Beijo. Beijo. Tchau, meninas. Tchau.